O que que vocês têm a me falar? Tipo assim, como que a pessoa, para ela chegar numa atitude dessa, como que é uma depressão muito forte, é algo assim? Muito forte, muito forte. É, assim, não tem estudo científico que comprove o momento que a pessoa está nessa fase, Ah, né? O tanto que é conturbado para ela. É um momento, assim, de maior frustração mesmo. Eu costumo dizer que esse comportamento, né, de ceifar a vida, não tem nada a ver com a pessoa ser fraca, com a pessoa estar com falta de alguma religião, alguma coisa assim. É que a pessoa ela está vivenciando um momento de tristeza e de dor tão intenso, mas tão intenso, que ela não encontra um caminho no qual ela consiga falar assim, não, peraí, agora eu consigo desviar e vir para cá para melhorar. Ela não consegue, porque a dor é tão intensa. E aí é nesse momento que ela tem ou a tentativa ou acontece mesmo, né? O ato. Então, naquele momento ali, hoje mesmo eu estava vendo um vídeo e uma psiquiatra estava falando sobre isso. Que naquele momento crucial ali, no popular, aqueles 15 minutinhos, se tem alguém que conversa comigo, que entenda que eu sou visto, que eu posso ter uma vírgula, agora eu explicar essa questão da vírgula. É que eu tenho uma vírgula que eu possa continuar a minha história, esse momento é crucial para que isso não aconteça. Porque é como se eu vendesse para a pessoa uma ideia de, peraí, não precisa pôr um ponto final nessa frase, não. Pode pôr uma vírgula. Se acalma e a gente vai continuar depois. Isso aí foi bem por isso que eu entrei para psicologia, que eu fiquei apaixonada. Foi por conta que eu li uma trilogia que ele falava bem sobre isso, e ele fala bastante sobre essa questão de vender vírgulas. A trilogia chama Vendedor de Sonhos, que virou até um filme, e que bem no início do livro ele está com um suicida no alto de um prédio, aonde ali já tinha médico, ali já tinha bombeiro, todo mundo tentando conversar. E a pessoa era bem instruída no livro, era uma pessoa bem instruída. No livro, ele é um professor de sociologia. Então, mas ele estava passando por uma situação tão complexa na vida dele, não chegava a ser a depressão, mas ele estava passando por uma situação tão complexa que ele não conseguia uma saída. E a saída dele era acabar com a dor, acabar com a dor, não era com a vida, É, era com a dor. esse é o pensamento do suicida, né? Ele quer acabar com a dor e ele começa a ver, né, o suicídio como uma saída para A todos os única, né? problemas, é a única saída para todos os problemas. E aí ele começa a ver como uma coisa boa. Ele não começa a ver como uma coisa ruim. Fala, não, mas meu filho vai ficar bem, que ele vai receber isso. Eu não vou dar mais trabalho para minha família, para o meu pai, né? Ninguém vai me cobrar mais dessa dívida. Então ele começa a ver a solução a morte como à solução. morte como solução. Nossa, E complexo. aí eu me apaixonei porque no livro, ele sempre falava sobre isso, que ele vendia vírgulas para as pessoas que já não tinha mais um repertório de vida. Então, a vírgula ela não significa aquela pausa Uhum. no meio da frase. Então, era essa pausa que no lugar da pausa é aonde entra essa pessoa para conversar, para falar, olha, tem outra saída, Hum, tem outros caminhos e você não está sozinho. Por isso que em todas as campanhas, normalmente está escrito lá assim, você não está sozinho. Por Sim, quê? Porque essa pessoa ela se sente sozinha, ela e a dor e dela. tem o Então, CVV, intenso. né? O CVV que você pode ligar a qualquer momento, que tem alguém para te escutar e falar com você, né? Acho que o número é 188. Ah, Eu acho que é isso mesmo. É que você pode ligar e vai ter alguém ali para deixa eu ver, né? te ouvir, E assim, te escutar. é, tem outros transtornos que está associado a essa questão do suicídio, não tão somente a depressão, né? Sim, Porque muitas vezes as pessoas pensam, ai, ele estava esquizofrenia. tava depressivo, por isso que fez.
Nem sempre. Existem outros transtornos, igual aquela hora você perguntou, às vezes são transtornos que não foram diagnosticados corretamente, né? Não teve um tratamento correto. E aí a pessoa vai, naquele momento ali que ela não se sentiu vista, ouvida, ou que ela não conseguiu elaborar aquele problema em específico que se tornou uma gota d'água. Já houve, né, situações onde teve um término de relacionamento, aconteceu o ato ou a tentativa, e a pessoa que está lá de fora fala assim: nossa, como é que é fraco? Se matou por conta do homem? Ou se matou por conta da mulher? Aquilo pode ter sido somente a gota d'água. Pode ter sido somente eu não aguento mais tantas perdas ao longo da minha vida que eu não quero enfrentar isso de novo. Com certeza. Entende? Então, assim, Nunca é só uma coisinha que aconteceu, nunca. né? Nunca é só um motivo. A pessoa com certeza tem um histórico de vivência, Tem um né? repertório Aham. grande que a gente não enxerga, porque tá de É, fora. E as pessoas julgam muito, né? A saúde mental. Uhum. Né? Pessoas com depressão, porque associa muito a preguiça, né? A falta de Falta eh, de religião, falta de né? Falta de religião, de falta de Deus. verdade. Deus, né? Muitas pessoas falam Tipo isso. assim, tem outra coisa que algumas pessoas fazem, que é não procurar um profissional e talvez descontar em vícios, né? Começar a Sim, beber, a usar Isso. droga pra E sair do também pode consciente e ser, matar. e também um- pode ser um fator E um também, fator né? também aham. que pode ser coisado, né? Isso é um Com ponto também. certeza. E tipo assim, é bem complexo. E outra coisa também é que a família de quem sofreu teve de um suicida, como que ficaria a cabeça dessa família por saber que, não sei se vocês já chegaram a ver algum caso assim, já chegar a ver que perdeu uma pessoa que talvez precisava só de ser ouvida, entendeu? Com Deve certeza. ficar. E isso é importante, João, porque às vezes, como a gente estava falando sobre exemplo antes, o exemplo ele comanda muito, Ah, né? Então, no caso de uma família que teve uma pessoa que teve esse comportamento, que teve essa atitude, é, pode vir a acontecer em gerações seguintes, acontecer também. sim. Né? Igual o meu bisavô, o meu avô teve o ato e foi consumado. Ele se suicidou. Então lá o bisneto acontece, a mesma coisa. Ah, mas não teve vivência. Pois é, mas aquilo ali veio, não teve esse tratamento, né? Não teve esse acompanhamento emocional, psicológico. E aí aquela dor ela vem sendo carregada. E em um momento ou outro, essa história vai surgir ali dentro da família. E aí, uma pessoa que estou aqui há gerações depois, também posso encontrar como a alternativa para a dor Fazer essa esse mesma mesmo coisa. comportamento. Ah, Mayara, bem louco isso, né? É, mas se eu tivesse esse acompanhamento quando aconteceu, né? Eu ter essa fala, igual a gente estava falando, tabu, da fala da morte e tal, o suicídio também é um tabu. Não vamos falar, a mídia por muito tempo falou, não vamos falar sobre isso porque vai incentivar as pessoas. Será que vai incentivar mesmo? Ou será que eu vou fazer uma educação com as pessoas para falar sobre isso? Será que eu não preciso conversar com os adolescentes sobre isso dentro das escolas para que eles consigam identificar e ser mais acolhedores do que ter menos situações de bullying dentro das próprias escolas? Verdade. Tem várias Verdade. situações, Então, né? a fala sobre esse tema é de extrema importância, não tão somente no Setembro Amarelo, mas essa prevenção de autocuidado ao longo do ano. E é essa questão, se você talvez não passa por isso, não ser dentro da sua família, mas você conhece alguém, conhece um amigo, então você pode ajudar alguém ali nesse momento. Sabe identificar, É né? isso. Você pode conseguir identificar, talvez a pessoa, ela tá... Outro dia eu escutei uma seguinte fala. Ah, ele já teve 3 tentativas. Ah, não, tá chamando atenção. Porque ele tira foto e me manda. Ele tirou a foto do jeito tal e me mandou. Gente, essa pessoa tá pedindo socorro. Ela só não tá sabendo verbalizar.
Por que que ela não tá sabendo verbalizar, Jéssica? Porque ele não sabe o que que é autoconhecimento. Voltou lá, de novo. Porque ele não sabe dizer o que está acontecendo com ele, nas emoções dele, no comportamento dele. Ele não sabe verbalizar isso. Então, ele não sabe chegar e falar: João, me ajuda, porque eu não estou conseguindo sozinho. Ele não Entendi. sabe fazer isso. Mas, de acordo com o que ele tem no momento, vou colocar essa corda aqui, vou mostrar para essa pessoa que eu não estou bem, para ver se ela faz alguma coisa, para ver se ela me ajuda, porque eu não consigo mais. Então, são sinais que, se a gente fala sobre o assunto, eu consigo identificar e chegar na pessoa, conversar com ela e falar assim, pegar na mão e falar: vamos fazer uma terapia? Eu vou com você, Eu te eu levo. estou com você. É, Talvez essa pessoa só está precisando disso. Eu estou com você, para ela não se sentir sozinha na dor dela. Daí, ela ganhar essa vírgula e procurar essa ajuda, que aí sim é algo individual. Mas ela precisa de ter esse par para acompanhar ela, para ela saber que ela não está sozinha nesse momento. com certeza, né? Tipo assim, igual você falou, a solidão talvez nesse momento é o mais difícil, né? De depressão, você tá aí, não tem com quem falar. Talvez as pessoas até não. E, tipo assim, é algo que é bem antigo, né? Só que, tipo, eu imagino que antigamente talvez não tinha medicação ou não tinha diagnóstico, né? Tipo assim, eu falo há muitos anos atrás. Sim, Aí o pessoal usava, tipo assim, a pessoa é meio fraca da cabeça, não sei o quê. Tipo assim, só que eu se suicidava antes, falava, a pessoa se suicidou, mas não tinha essa questão de, ela tava sofrendo de depressão, ninguém saúde sabia mental isso, mesmo, não né? tava. E outra coisa, a psicologia hoje, ela está ganhando a sua valorização, né? Antes, a psicologia ela era tratamento. Então, somente pessoas com transtornos mentais comprovados que iria para um tratamento. Hoje, a psicologia ela é preventiva. Da mesma forma que você vai no médico fazer os exames anuais para saber se está tudo bem com você, a psicologia hoje está vendendo esse tipo de trabalho. Sim. Eu vou para eu não adoecer. Eu faço um acompanhamento para não ter um adoecimento mental. Preventivo, né? É Eu preventivo. falo que deveria ter nas escolas, Uhum. em casa, né? Você educar seu filho para poder o quê? Lidar com as emoções. E É. aí, nessa questão do suicídio, como ela já não era abordado esse tema, como eu vou pedir para ir num psicólogo que eu tô querendo me matar? Como que eu vou fazer isso? O povo já vai achar que eu tô doida. É Essa sempre questão de isso. Eu não estar, quero ir, é, porque não tô doida. essa questão de não estar doido. Antes era mais, mas hoje está bem moderado, mas isso assustava as pessoas. Então, tirava as pessoas desse Esse acompanhamento contato, né, com necessário, coisa. entende? É igual você falou, é verdade. Antigamente, só de você falar que você vai no psicólogo ou no psiquiatra, o povo já falava, não, Não não podia preciso falar. disso não sou Não doido e sou tal. doida até hoje. Tem até Uhum. hoje. Ou até, ou até se quem precisa de tratamento de medicamentoso, talvez refugue e fale assim, não precisa tomar isso porque... N- eu não- A medicação é principal. Eu tenho que explicar para todos os meus pacientes o que que é a medicação, né? Que a medicação é uma recaptação do que você está precisando do seu organismo, né? De buscar aquilo ali que você está precisando. Eu falo para eles, é igual tomar um remédio de dor de cabeça. Hum. E outra coisa, você não toma remédio, tem pessoas, né, no caso, não tomam medicação a vida inteira, né? Você vai trabalhar o seu comportamento para você não precisar mais da medicação. Sim, com certeza. Você Porque entendeu? de início, tipo assim, igual você falou, talvez o tratamento psicológico não é algo que você vai começar hoje e tá sarado, está Uhum. curado. E talvez com a ajuda do medicamento você consegue coisar os sintomas e você ir procurando e tratando As Sim, as causas. as causas, isso causas, mesmo, igual, por procurando. exemplo, né? Insônia. Às vezes você tá com insônia, por quê? Porque seus pensamentos são intrusivos e você não consegue dormir porque fica pensando demais. Pensamentos automáticos, pensamentos intrusivos, né? Pensamento acelerado, e aí você não consegue dormir. Se você trabalhar o seu comportamento em relação a isso, para você não ficar com esses pensamentos, você vai conseguir dormir, né? E talvez pode não ser é só esse fator. Pode ser também falta de melatonina no organismo, né? Ou também a serotonina, né? Então, toda medicação repõe isso que está Tem faltando. várias coisas ali que Várias pode ter a ver coisas. com Por isso que insônia, é né? importante ir no psiquiatra.
Sim, né? Que sim. ele vai identificar o que é que você está precisando, se é a melatonina, se é a serotonina, né? Se é o seu comportamento. Às vezes ele vai falar, não, você não precisa tomar medicação, não. Você precisa fazer uma terapia, trabalhar o Verdade. seu comportamento, porque às vezes é o nosso comportamento que está errado, né? E sempre a pessoa que tem esse pensamento suicida, ela vai te dar esses sinais. Às vezes é Sim. sutil, mas ela vai te dar esses sinais que não tá bem, que tem alguma coisa acontecendo que ela não tá sabendo lidar com isso, né? Normalmente quando tem uma morte assim, é, tem uma carta que foi deixada, tem uma mensagem, né? Que foi enviada, mas não tá Alguém. chamando sua atenção. Sim. O chamar atenção é real. É para você olhar para ele e falar assim: o que está acontecendo? Talvez só esse movimento de você virar para a pessoa e enxergar ela na totalidade da fragilidade dela já vai ser a tal vírgula vendida que eu li lá no livro. Entende? Oferecer, né? Oferecer a escuta, que é o principal, que é o que a gente trabalha, né, Mayara? Uhum. Eu tô aqui para te escutar, pode falar, né? E E com sem, você. é, Talvez as pessoas achem que tá acontecendo só com ela, né? Tem muito isso, de falar assim, isso acontece comigo. Só que a hora que ela conversar com alguém, a pessoa, não, isso é comum e tal, e vai conversando. Sua vida não vai acabar por causa disso, por causa de tal situação, ou de tal Ou eu coisa. entendo que E seja isso, difícil para você, eu compreendo que está difícil, porque a gente está sinalizando que sim, aquilo ali é real. sim, sim. Aquilo é real na vida dela. Mas como é que a gente pode resolver? Como que você pode lidar com isso? Como que a gente pode melhorar essa dor? Existe outro caminho, entende? Agora, se eu tô sozinha em meio à minha dor, qual caminho que eu vou achar? e não se compare. Pelo amor de Deus, não faça nenhuma comparação, né? Por exemplo, você está sofrendo por causa disso, Mayara? Ah, não, se Uhum. fosse eu, né? Não é você. É, Não Não é é sobre você você, naquele aham, não momento, é né? sobre você naquele momento. Então a gente tem que aprender, né, a então, ouvir o outro e não se colocar no lugar dele para julgar. e é tão complexo isso aí, talvez a pessoa procure uma pessoa que não tem essa, essa, esse tato, assim, com as palavras e já solta uma dessa, já Solta uma uma dessa. pessoa que talvez não entende nada sobre isso e Sim. e vai achar igual você falou, ah, isso é besteira, Isso, isso é besteira. por isso que a gente precisa conscientizar as pessoas nesse mês tão Uhum. importante, né? Para poder a gente fazer o quê? Ouvir sem julgar, né? Aprender a dar importância à saúde mental. Se eu não sei ajudar, oferecer a ajuda correta, Ó, né? Que é, Verdade. vamos lá. Você está se sentindo preparado para a gente fazer uma terapia? Eu vou com você nesse primeiro momento. Você topa? É como se eu estivesse falando, olha, eu não sei te ajudar, não. Mas eu vou com você até lá na porta. Uhum. Entende? e Isso que é muito não importante. falar que é frescura nunca, né? Não é frescura. E definitivamente não é frescura, não é falta de Deus, não é uma pessoa fraca, é uma pessoa que não está sabendo lidar naquele instante com a dor que para ela é muito grande. E naquele momento, como a Jéssica falou, não se trata do que eu penso, se trata do que a pessoa sente.